Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sala de Espera. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos falar sobre a disfagia. Você sabe o que é isso? É a dificuldade de engolir alimentos ou líquidos. E para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui conosco a Marta Thomas. Boa tarde, Marta. Boa tarde, doutora Grace. A Marta é fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia hospitalar e também especializanda em fonoaudiologia neurofuncional. Fonoaudiologia, né? Como é difícil falar fonoaudiologia, já começamos por aí, né, Precisamos articular bem, porque temos várias vogais aí no meio, né? Então, precisamos articular bem. Exatamente. Marta, conta aqui pra gente, por que acontece a disfagia, como é que funciona, essa é uma disfunção? A disfagia é uma dificuldade, então, do alimento, tanto do alimento como do líquido ou da própria saliva, que ocorre desde da boca até o estômago. Então, todo esse trajeto, se houver alguma dificuldade, a gente tem uma disfagia aí. E a gente sabe que a alimentação é essencial para o nosso organismo. Então, se houver alguma alteração nesse trajeto, a gente vai ter o que chamamos de disfagia. E a disfagia é importante a gente deixar bem claro que ela não é uma doença. Ela é um sintoma que alguma coisa não está ocorrendo da maneira que deveria. Tem alguma engrenagem, alguma coisa que não está funcionando muito bem em todo esse trajeto. Marta, existem alguns pacientes que têm predisposição a desenvolver a disfagia ou algum tipo de doença que predispõe a esse acontecimento? Sim, a disfagia ela pode acontecer de forma congênita ou de forma adquirida através de doença. Então, se ela for congênita, a criança já pode, ou o adulto, já pode nascer com ela, né? E adquirida, a gente pode pensar nas doenças neurovegetativas, né? Problemas neurológicos, alterações mecânicas, né? E até psicogênicas. Então, assim, nas neurológicas nós podemos pensar nas demências. Parkinson, Alzheimer. Isso, nos problemas de AVC, nas pessoas que fazem tratamento de câncer, de cabeça e pescoço, muitas vezes precisam, né, desenvolvem a disfagia. As crianças também que nascem com alguma alteração, tipo paralisia cerebral, né? Então, é mais ou menos por esse caminho, assim, que... A gente sabe que a nutrição, ela começa pela boca, evidentemente, né? Se o paciente não consegue comer, é certo que ele vai desenvolver uma série de problemas, né? Mas além da desnutrição, que já é óbvia, alguma outra situação, alguma outra consequência pode trazer a disfagia? Sim, dentro da minha experiência clínica, que são os pacientes idosos, eles podem desenvolver a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, ou seja, às vezes o aporte, o que eles estão, da forma como eles estão se alimentando, não está sendo suficiente. Então, por mais às vezes que eles até se alimentam, eles não conseguem ter o aporte necessário, ou seja, às vezes temos problemas de absorção alimentar. E aí acaba ficando fraco, né? Desnutrido, desidratado, abrindo portas para outras doenças, né? Outros problemas de saúde. Sim. Né? É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E, Marta, com relação à sonda, quando é que a gente deve pensar, ou a equipe deve começar a pensar se aquele paciente já não é um paciente que deva recorrer a esse tipo de recurso? Geralmente se trabalha com equipe multidisciplinar, né? Isso é avaliado dentro dessa equipe, né? Quando a gente está vendo que o paciente está tossindo, se engasgando, está ficando com comida parada, tem dor, fadiga para deglutir, tem problema dentário, e a gente está vendo assim, está se engasgando, está tossindo, está lento, está sonolento.
Então, são sinais, são sintomas, na verdade, que a gente Sim. fica observando que não está seguro a pessoa se alimentar via oral. Entendi. Então, e às vezes por isso que a gente tem que às vezes entrar com uma sonda, né, que pode ser tanto nasentérica ou pela gastrostomia, que é feita direto, né? Sim. E aí sim a pessoa vai ter o aporte calórico necessário, né? E muitas vezes, muitos casos, se for possível e seguro, a pessoa continua comendo via oral, né? E às vezes com um acompanhamento fonoaudiológico, né? Que dá esse suporte. Ou então, às vezes, faz o tratamento com o fonoaudiólogo e só o fonoaudiólogo que faz essa oferta para ter essa segurança alimentar e não ter problema de aspiração pulmonar. Agora, Marta, me fala uma coisa. Com relação à questão mastigatória, o quanto a falta de dentes ou dentes em estado de em mau estado de conservação pode afetar e pode trazer uma consequência, como por exemplo, desenvolver uma disfagia a partir de uma falta de mastigação. Nossa, é muito sério isso, né? Inclusive, por isso que às vezes a gente tem que adaptar as consistências alimentares, porque tem pessoas que chegam até o consultório, até a instituição que a gente atende, que às vezes querem comer comidas normais, sólidas que a gente chama, mas às vezes não há condições, né? Pela perda dentária, que isso acontece em função da idade, né? Ou que está com alguma alteração nesse sentido, e aí sim acontecem os engasgos, né? A pessoa pode se engasgar, E pode um pedaço de carne. E pode falecer. Com certeza. Pode virar obstruir óbito. via aérea, né? Exatamente. E aconteceu uma coisa muito séria. Ou então aspirar, fazer a pneumonia tão famosa aspirativa. Fala um pouquinho disso para nós. Uma das consequências maiores da disfagia é a pneumonia aspirativa, né? Algo que acontece que é letal. Pode ser letal para a pessoa. Isso pode acontecer tanto com crianças, com adultos, com idosos, né? Então a gente sempre tem que investigar qual é a causa, o que está acontecendo, por que está acontecendo a disfagia, né? Fazer exames, investigar, por isso que tem que ser equipe multidisciplinar, às vezes com neurologista, com geriatra, enfermeiros, né? Os enfermeiros, por exemplo, estão mais nas instituições de longa permanência, estão todos os dias. Nutricionistas, né? Que vão nos auxiliar e nos dizer, fono, ele está comendo o suficiente, não fono, nós temos que entrar com suplemento, alguma coisa nesse sentido. O fisioterapeuta que vai nos ajudar a fazer fisioterapia, né? Fazer movimentar esse paciente, né? A TO às vezes vai usar utensílios e vai nos auxiliar, vamos fazer uma colher que ele consiga segurar melhor assim, melhor assado, né? Adaptar algumas coisas nesse sentido. Que legal, que interessante. Marta, eu tenho visto que a questão da sonda é bastante preocupante. Na tua experiência, alguma dica prática para aquele paciente que precisa fazer uso de sonda, para que o familiar tenha algum tipo de cuidado, enfim, tu pode deixar alguma dica aí, porque a gente sabe que é um pouquinho complicado, né? Sim. Com relação às sondas, a questão da higiene é muito importante, né? Até porque, assim, a gente tem o nosso clima inverno, verão, né? E, por exemplo, no inverno, geralmente essa dieta que vem, né? Ela é muito calórica, então ela esfria rapidamente. Então, isso é bem possível de obstruir uma sonda, né? E se ela não for bem lavada, né, bem higienizada, acontece direto. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito cuidado, porque isso é uma porta aberta para infecções.
E aí a gente acha que o paciente está sendo alimentado e ele não está, porque não está passando ali o alimento. Não está passando, né? E importante também é não pular horários, né? Se é de 3 em 3 horas, é de 3 em 3 horas, né? É a dieta e depois tem a água, né? Tem um horário que tem a água também, que vai, né? Fora isso, é a seringa com 20 ml, às vezes 40 ml, que tem que ser colocada também nessa sonda, porque ela pode obstruir, às vezes vem medicação que tem que ir também pela sonda, né? E que é um pozinho, que às vezes é esponjoso, né? E, tudo é muito importante isso, assim, a pessoa ter todo esse cuidado, o técnico, a pessoa que estiver lá cuidando desse paciente precisa ter todo esse cuidado, é um manejo bem importante. Então, olha só como é importante a gente ter informação. E a gente também, quando tem um paciente mais debilitado, perguntar, se informar, conversar com os profissionais que fazem parte da equipe de saúde, porque é muita coisa para a gente saber. E então, o objetivo deste canal é justamente informar. Eu quero te agradecer, Marta. Conversei aqui com a nossa querida Marta Thomas, que veio nos informar sobre a disfagia. Eu que agradeço o convite, doutora Grace, e gostaria de deixar um alerta se a pessoa está com alguma dificuldade para deglutir, sentir o alimento parado na boca, fadiga para comer, tosse durante as refeições, isso não é normal, tá? Então, assim, procure um profissional, pode procurar o fonoaudiólogo, pode procurar um otorrino, um geriatra, vai encaminhar, né? Um neurologista, né? E tem solução, né? Em muitos casos as pessoas conseguem voltar a se alimentar, né? De novo, né? Às vezes não da forma como gostariam, mas de alguma forma conseguem se alimentar de novo. E pessoas que se recuperam total, né? Conforme cada caso, conforme cada doença. Então não deixe de procurar o profissional que é responsável por isso. É o fonoaudiólogo, mas tem toda uma equipe por trás que investiga tudo isso. Muito obrigada, Marta, pela tua ilustre contribuição para nós. Um abraço para você e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Sala de Espera. Até a próxima!